Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos aí iniciar uma nova semana, segunda-feira, dia 29/3. Uma boa semana a todos aí. Vamos começar com um vídeo de Day Trade Online com bot e depois uma Stake Alone. Como que vai funcionar esse Day Trade de hoje, pessoal? Eu passei um bot semana passada que vocês gostaram, né? Que foi aquele bot pelado. Que é aquele robô sem nenhum tipo de variável, sem nenhuma coisa tão burocrática, que eu apenas pego o quê? Pego uma tendência que esteja em alta ou em queda e faço as minhas entradas de acordo com essa tendência. E como é um bot bem simples, é o que eu quero deixar cada vez mais claro para vocês. E não importa a burocracia envolvida nas variáveis do bot, e sim você trabalhar ele de forma estratégica, pois um bot tão simples como esse daqui que eu estou operando hoje e operei na semana passada, não depende de nenhum tipo de variável de programação muito trabalhada, né? Muito assim, que o programador ficou horas e horas fazendo. É um bot simples que eu vou fazer call e put de acordo com a tendência do ativo, tá? Aí toda segunda-feira eu faço um day trade com esse robô, tá? Aí na quarta e sexta eu faço aquela mesma pegada que eu vim fazendo antes, que é pegando um bot lá da Trader Bots Club, né? Aí faço o day trade certinho com ele, buscando aí sempre em torno de 1 a 2% aí no máximo da minha operação, e depois pego o restante na Stake Alone, beleza? Então eu já tô aqui com o bot, aquele peladão lá, você pode ver, ó, sem nenhum tipo de variável, vai fazer só call e put. Eu vou pegar aqui hoje é dia 29, 159 dólares para essa banca. Daqui a pouco eu fecho o mês, eu faço o fechamento geral no dia do fechamento, tá? No dia vai ser aqui quarta-feira, dia 31. Aí eu faço o fechamento geral do mês. Aqui minha meta 3 dólares, caso eu queira fazer 2%, e 1%, 1,50. Então vai ficar entre 1,60 a 13,20 a minha meta. Vou colocar 2 dólares só, depois eu pego o restante na Stake Alone, beleza? Então eu vou colocar, aqui vai ser o bot pelado, tá? Quando reformar lá, pessoal, a minha Trader Bots Club, eu vou deixar tudo melhor induzido, tá? Para vocês irem certinho onde vocês querem. Vai ter praticamente um atendimento virtual que por quem for falando sim ou não, vai pro bot que quer, vai pro assunto que quiser, entendeu? Vai ficar bem induzido e esse bot vai estar lá também como um dos principais. Vai ter um destaque muito bom para ele, porque eu quero que vocês peguem a ideia do funcionamento de um bot, tá? Que você não, se você não seguir um gerenciamento e uma estratégia para o robô, você vai tomar porrada uma hora ou outra. Eu mesmo posso tomar porrada uma hora ou outra aqui. Não é questão de estar sempre dando win. É que eu uso poucas vezes, eu entro uma vez ou outra, assim, pego 1%, entendeu? Já vocês não querem utilizar todo dia, buscar 5% todo dia, 10%. Por isso que perde rápido. Aí vocês não têm esse controle. Ah, eu faço só 1% aqui na segunda, mais um na quarta, mais um na sexta, entendeu? Junta tudo no final do mês, você vai ter aquele seu ganho. Mas se você fizer dando play e dando stop simplesmente, uma hora ou outra acaba perdendo, tá, gente? Mas vamos aí trabalhando essa disciplina aí, beleza? Eu vou aqui então, pessoal, buscar em torno de 2 dólares. Nessa aqui, não o Chrome eu abri aqui, não é o Chrome. Abri aqui 150 dólares de stop loss, sendo que eu dou o stop manualmente, tá? O expected profit 2 dólares, vai 2 dólares e 5. 2,5. Por quê, pessoal? Vai 3 dólares. Porque eu vou fazer o quê? 1 dólar de stake. 1 dólar de stake trazendo 95% de lucro. Aqui vai ser 2,04, né? Deixa eu ver se é isso mesmo o martingale. Isso mesmo, 2,04 martingale, beleza. A 1 dólar eu tenho 150 dólares de banca, eu vou até a minha sétima entrada, ou seja, eu tenho 7 entradas no mercado para conseguir pegar esses meus 3 dólares aí, correto? Então já está aqui, expected profit 3 dólares, 1 dólar, beleza. 5 ticks, eu vou colocar pelo menos 10 ticks aí, que eu quero acompanhar
uma tendência de uma forma mais confirmada e não quero perder nos respiros do mercado, tá? Então eu tô aqui, pessoal, na volatilidade 10, bot já está configurado para mim. O que eu faço agora? Vou no chart, procuro um mercado que esteja em tendência confirmada. O 10, o 100 não tá legal, né? Deixa eu mudar aqui um por um. Vai um por um, pessoal. Aonde tiver uma tendência legal, você faz a sua entrada. Vamos passando aqui. Assim que eu começar a fazer as entradas, pessoal, eu quero até conversar um outro assunto que eu acho importante conversar com vocês, tá? Deixa eu só começar a fazer as entradas aqui, pegar a meta, eu já começo a conversar. Deixa, ó, 50 por enquanto é o que desses que apareceram é o melhor até o momento, mesmo não sendo tendência confirmada, tá? O 50 por enquanto é o que tá mais interessante. Ó, o 100 teve essa queda muito íngreme. Vamos ver agora o Bear e o Bull. Não tá legal o Bear. Vamos ver o Bull agora. Não tá nenhum mercado legal de tendência confirmada. Vocês estão vendo, não tem tendência confirmada aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar na volatilidade 50, ó, venho aqui, que eu vou trabalhar ela. Vou deixar em Rise, porque eu quero apostar em alta no mercado, tá vendo? E vou dar um Run. Quero 3 dólares aí no mercado. 3 wins eu já paro, tá? 3 wins aí no mercado, eu já dou stop, beleza. Vamos ver aí, ó. 3 wins no mercado, eu já paro. Vocês podem ver, o bot, pessoal, não tem leitura nenhuma. Não tem leitura, ele não faz leitura de variável alguma. É só call e put. Você pode ver, ó, não tem nenhum tipo aqui de leitura no journal. É simples entrada de call, simples entrada de put. E você está fazendo lá de acordo com a tendência que o mercado está mostrando. Só que não tem nenhuma tendência confirmada nesse momento, eu acabei entrando no 50. Só que o 50 já começou a demonstrar uma lateralização aqui e pode começar a cair agora. O que eu faço? Primeira oportunidade de win, eu já saio do mercado. Ele vai ficar entrando em call aí. Vamos ver. Deixa ele entrar em call. À noite, pessoal, vai ter o meu fechamento do método ABR dessa semana, tá? Ontem aí o pessoal assustou porque teve uma queda bem longa no volatilidade 25 de um segundo no time frame de 15 minutos, né? É aquela coisa, por isso que eu falo, segurança mínima, procurem manter a segurança mínima para que vocês consigam sair dessas longas sequências aí com uma win. A minha segurança, que eu sempre aconselho, é 20. Só que o 10 e o 15 são mais difíceis de dar essas sequências longas, né? Mas eu não tomei loss nele, porque eu vou lá, opa, acabei demorando para dar stop. Se tomar um loss aí não tem problema. Eu deixei, pessoal, as minhas 3 bancas tem uma segurança grande. A iniciante saiu na última, porque estava considerando 18. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer o fechamento e já vou passar para 19 a minha banca iniciante. Mas logo mais, daqui a pouco eu já consigo deixar uma segurança de pelo menos 8 gales nessa minha banca iniciante aí. Ó, saiu com loss ali. O 50 não está interessante para continuar em call, né? Vamos ver se eu acho um outro aqui. Volatilidade 10 de um segundo. Tá caindo assim, mas é volátil demais. Outra coisa, pessoal, já vou até trocando ideia com vocês sobre tal assunto. Galera, assim, eu, quando converso com vocês, até mesmo quando comercializo alguma coisa, quando alguém compra alguma coisa minha, não há um relacionamento de vendedor-cliente, tá? Eu não tenho essa de vendedor-cliente, aquela coisa formal demais. Eu sou bem informal. E uma coisa que eu quero dar uma dica para vocês, parem de achar que nós, que trabalhamos com conteúdo, que vendemos coisa, principalmente em mercado financeiro, nós não somos psicólogos. O que eu falo referente psicólogo, galera? Tem gente que começa a querer falar da vida inteira, sem mesmo comprar nada. Que tá desempregado, que o marido tá desempregado, que a mulher tá desempregada, que tem pessoa doente lá na família, tal. Pessoal, vocês não conhecem com quem vocês estão falando, tá? Não fiquem dando de bandeja as suas informações pessoais. Tem gente que vai usar
Essas informações que você passa para te vender milagre e você ficar pior do que você está hoje em dia. Tá? Se você hoje está com dívida, se hoje você está devendo, você vai tirar sua economia que você tem para comprar alguma coisa, porque esse cara pegou o seu calcanhar, que não foi ele que descobriu, é você que está falando, né? Você que fala que está assim, assim, assado, família, filhos, desempregado, o cara vai te pegar nisso daí e não vai ligar para isso. O cara é golpista, o cara não vai ligar se você vai ficar pior ou não, ele vai querer te passar golpe. Então não fiquem achando que vendedor é psicólogo. Isso para qualquer segmento, tá? Principalmente no financeiro, que é onde a gente tem muito picareta por aí. Então não deem detalhes pessoais, coisas que você não conversaria com uma outra pessoa, de repente com um vendedor que você tá vendo no mercado financeiro, é a questão de ganhos tal, você começa a falar, você começa a passar informações que não são legais, tá? Ó, você tá vendo aqui, pessoal, até o momento não achei um mercado para entrar. Naquele meu último vídeo, tinha lá duas tendências que estavam lindas, né, de queda. E eu ganhei naquelas tendências. Nesse momento aqui, não tô achando contrato para fazer. E esse bot aqui eu acho legal que eu vou trabalhando mais de boa, mais com consciência e vou trocando ideia. Outra coisa, pessoal, que a galera confunde é questão de... Calma aí, isso aqui é o 10 1 segundo. Deixa eu passar 10 1 segundo aqui. 10 1 segundo. Aqui vai input, tá? Deixa eu pegar o chart novamente. Agora começou a dar essa subida. Tem que ficar de olho, pessoal. Paciência aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o mercado. Ele estava dando uma descida, mas aqui já está o fundo já está ascendente. Sempre que você vê esses sinais aqui, você vai começar a pensar se é interessante entrar ou não. Eu coloquei em FAL, mas olha os fundos aqui, ó, estão ascendentes. Para que eu vou apostar na queda desse mercado? Continua mudando. Vamos lá, vamos trocando ideia e fazendo o trade aí. Aqui o 10 normal, deixa eu colocar, mas aí tá muito lateralizado, você fica muito suscetível aqui à sorte, digamos. Ó. Ele tá subindo, mas tá complicado esse daqui. Ele sobe, pega um respiro, sobe, pega um respiro. Vamos mudando. Outra coisa, pessoal, não é porque você compra um produto de alguém que você tem direito a ser irônico e sarcástico, tá? Que você tem direito a fazer curva na conversa. Eu sou uma pessoa que não tenho sangue de barata. Muita gente deve saber disso já pelas patadas que deve ter levado comigo. Se a pessoa vem, conversa normal, na humildade, vai ser respondido na mesma forma. Mas se vier com ironia e sarcasmo, eu sou da mesma forma. Eu vou ser cirúrgico para responder na mesma linha ou até mesmo mais incisivo. Então, galera, vamos ficar esperto do jeito que você se comunica, porque eu sou informal, tá? Se você, eu não sou os atendimentos que eu faço no WhatsApp, no e-mail, sou sempre eu que vou responder. Então, você tá tratando, trata normal também, não seja irônico e não seja sarcástico. Hoje teve um outro caso, se pá, a pessoa deve estar até assistindo o vídeo. Pessoal, eu tenho pagamentos vinculados no PayPal para fazer o pagamento da Vimeo, né, que é onde eu deixo os meus vídeos do curso hospedados. E quando eu troquei o cartão, o PayPal manda uma mensagem, ó, sua recorrência não foi paga, favor resolver, né? Aí eu fui lá, só troquei o cartão e depois, na próxima cobrança, já fez lá o pagamento automático, né? Já voltou ao normal. Quando o pessoal tá assinando a minha plataforma Método ABR, às vezes o cartão tem o que? Bloqueado o pagamento por não ser um pagamento usual do seu cartão, né? Você não tem esse costume de fazer esse pagamento, aí o seu cartão, sua operadora bloqueia para você olhar o que está acontecendo, se aquilo é uma cobrança... Nossa, velho, olha isso aqui. Não sei se vocês conseguiram ver. Uma ligação de um árabe aqui. O cara pega meu WhatsApp e sai ligando. Aí eu fui lá no meu PayPal, troquei o cartão e beleza, já ficou
cobrando normalmente. O que está acontecendo com a plataforma BR? O pessoal tá fazendo assinatura, o cartão vai, a operadora identifica que é um pagamento que você não costumava fazer, principalmente por ter essa ligação mais internacional, bloqueia. O PayPal te manda uma mensagem para você resolver. Ou você troca o cartão, ou você liga na operadora para desbloquear esse pagamento que não é fraude. Para quem teve esse problema, o PayPal já manda, tá? Já manda isso para a pessoa resolver. As pessoas que entram em contato comigo, eu já aviso, ó, teve a falha, vai ter a nova cobrança tal dia, você pode trocar o cartão, ligar na operadora ou fazer o quê? Porque quando acabar essa nova tentativa, a recorrência ela vai acabar, tá? E você só vai conseguir assinar com um novo valor. Mas eu ainda dou opção. Pessoal, se você não quer pagar com cartão, eu te mando um boleto com 6 meses adiantado. Por quê? Pessoal, não dá para ficar cobrando manualmente todo mês. Não tem como eu ficar liberando e fechando acessos mês a mês. É muito trabalhoso. Tem muita gente realmente nessa plataforma. Não dá para fazer um controle manual. Teve um cara, gente, eu passei isso semana passada. Você tem que fazer isso, isso e isso. O cara nem ligou. É falta de proatividade, é preguiça, força de vontade, não tem nenhuma. Chegou no final de semana, sábado e domingo, começou a mandar um monte de e-mail perguntando se eu tinha resolvido o problema dele. Entendeu? Aí cancelou o pagamento dele, a recorrência. Aí o cara me chama que eu não trabalho sério, que eu sou pilantra, que eu cancelei o pagamento dele porque eu queria cobrar mais. Entendeu? Para todo mundo, pessoal, eu informo, faz isso, isso e isso. É aquela coisa, gente, para quem não tem perfil para trabalhar com isso, não trabalhe. É simples, não é, isso aqui não vai. O cara ficou esperando, sei lá, que algo divino resolvesse isso para ele. Depois o problema ele joga para mim, que eu que não liguei lá na operadora dele para resolver o problema, para resolver o cartão. Eu que devia ligar lá para resolver. É a mesma coisa, o meu pagamento na Vimeo foi cancelado porque eu troquei o cartão e a Vimeo que teria que ter a obrigação de trocar o cartão para mim. Não tem lógica, gente. E é com esse tipo de perfil que eu às vezes lido, perco a paciência também, né? Porque ninguém tem sangue de barata. E depois a pessoa acha que tá na razão. Me chama de pilantra, que eu não trabalho sério. E, meu, que eu que deveria arrumar esse problema dele. Entendeu? Se era só a pessoa ter trocado o cartão ou até mesmo aceitado o boleto. Meu, paga ali, ó, 6 meses adiantado, você já tem acesso novamente. Mas não. É preguiça, né, gente? Mas é aquilo, não falem, não pensem que vendedor é psicólogo, não fiquem dando detalhes pessoais de vocês, porque a pessoa vai utilizar essa informação para pegar no seu calcanhar e vender porcaria como se fosse milagre, tá? Não deem essa oportunidade para ninguém. E essa questão, eu sou vendedor de algo, mas eu não tenho esse sangue de barata que atendimento precisa ter. Se você faz curva na forma que você fala comigo, eu também faço. Então, não ache que você, por ter comprado alguma coisa, eu vou ser algum tipo de lacaio seu. Entendeu? Aqui é direto e reto. Fez curva, vai ter curva. Aqui não tem sangue de barata. Então é isso, pessoal. Não pensem que vendedores são psicólogos, não deem detalhes da vida de vocês e não achem que eu tenho sangue de barata para vir com ironia e sarcasmo, porque eu também respondo com ironia e sarcasmo, beleza? Aqui, pessoal, se eu pegar mais uma win, aí eu já bato a meta. Ele deu uns tiques fortes para baixo agora, só que eu não sei se o delay pegou esse tique grande aqui, né? Se pegou o tique grande, ele bate a meta. Vamos ver. Ó, vai pegar a meta já. Vai pegar a meta. Esse bot aqui, pessoal, toda segunda-feira eu vou tentar fazer um vídeo com ele. Porque você vê, é paciência, pessoal. Aonde você vê que tá uma tendênciazinha, você vai e entra a favor dela. Não precisa ficar saindo, dando play, dando stop de qualquer forma. É essa forma mais estratégica que vai te fazer ganhar mais do que perder. Entendeu? Aqui, ó, sai com 3,72. Eu venho aqui, 3,72, tá? Aqui, pessoal, outra coisa que eu gosto de passar. Eu não gosto de mostrar minha banca, porque a banca ela vai meio que
ela meio que impulsiona vocês a pensar que tá dando extremamente certo, entendeu? Se eu trabalho com uma banca normal aqui, eu sempre tô sacando, né, fazendo as movimentações para minha Neteller, porque eu vendo e compro saldo também. Eu não fico deixando uma banca alta para vocês verem, nossa, ele é tão bom no que faz que tem uma banca gigantesca. Não, pessoal, trabalho com uma banca normal e fazendo apostas aqui, às vezes de 1, de 10 dólares, 20 dólares, entendeu? Porque é o correto fazer, pelo menos eu acho. Aí você vem aqui, eu vou e troco. Se eu quiser trocar para demo, venho aqui, demo. Eu tô deixando essa banca aqui à mostra nesse vídeo de hoje. Quer dizer, eu vou tampar também, porque eu não quero mostrar o valor que está aqui. Mas é questão, gente, de você trabalhar seu gerenciamento, sua estratégia. Quem fica só no play, no stop, acaba se lascando, tá? Vamos agora pegar uma stake alone. A stake alone, você já viu que os mercados estão bem xaropes hoje? Não tem nenhum interessante aí, né? Mas vamos buscar aí mais uma porcentagem. Eu já peguei aqui 13,72. Vou completar aí 5%. Já peguei em torno de 2, né? Vamos buscar mais em torno aí. Ó, que legal essa aqui. Vamos ver o 25,1. 25,1, se eu jogar minha barreira lá para cima, 150, 260, 320, 4%, né? Aí aqui a minha banca, gerenciamento de bots, aqui 159,87. Aí eu venho aqui, 159,87, 159,87, certo? O mercado está numa queda, o TIC está baixo, eu achei interessante arriscar, arrisquei. Quer ver? Ó, se eu tirar o zoom aqui, está numa queda constante, certo? Ele deu um respiro um pouco mais forte agora, tá vendo? Ó, deu um respiro mais forte agora. Mas vamos ver se foi só um respiro, se vai ser uma lateralidade, se ele vai mudar a tendência, né? Caso ele mude a tendência, eu tenho essa minha barreira de compensação, né? Que ela pode me trazer uma segurança. Mas ó o ativo subindo aí. Sempre acontece, a gente está suscetível a isso. Vamos ver aí qual vai ser o resultado. Tá com 1 minuto e 15, o mercado está subindo. Tá subindo bem, ó. Subindo bem. Essa volatilidade 25 de um segundo, né? Foi a que deu susto na galera ontem aí no time frame de 15 minutos. Mercado subindo. Tem mais ainda 50 segundinhos aí de contrato. Vamos ver aí, ó. Deu uma descidinha. Deu uma descidinha legal, mas de repente estourou, né? Tem aí mais um tempinho, mais 40 segundos. O mercado deu uma subida. Tá bem próximo da minha barreira, hein? Ó, tá subindo bem, galera. Eu acho que essa daí tá perigando. Olha onde tá já. Tem mais 20 segundos de contrato. E tá aí, ó. Deu uma descida. Tem que acabar abaixo da minha entrada aí. Vamos ver. Tem mais 9 segundos. Galera, tá um calor, hein, meu? Essas semanas aí, esses dias, na verdade, aqui pelo menos onde eu moro, tá um forno. Ó, terminou no all-in. Só que ele subiu bem o mercado, vocês viram? O mercado deu uma subida bem interessante aí. Mas eu peguei, ó, mais 7,02. Aí eu venho aqui, mais 7,02. Um total de 10,74. Aí eu venho aqui, 10,74 mais 159,87. 170,61. 170. Opa, 170,61, né? 170,61. Peguei 6,72% no trade aqui do primeiro horário, né? Aí mais tarde eu trago a stake alone. Pessoal, eu vou ver a questão de como eu vou fazer esse acompanhamento no mês que vem. Talvez eu diminua a stake alone, porque, gente, às vezes parece muito, às vezes não, parece às vezes forçado demais que eu faço uma entrada e tô pegando win.
né? Faço uma entrada, pego uma win, pego uma entrada, faço uma win. Eu já quis até, pessoal, forçar a entrada para perder, para mostrar que eu também perco na Stake Alone. Você sabe um problema, galera? A Stake Alone é o seguinte: você pega um dígito differs. Dígito differs te traz 9% de retorno no contrato, né? Se você entra com $1. Se você fizer uma vez por dia o dígito differs, a sua probabilidade de você errar pode diminuir. Aumenta a probabilidade quando você fica fazendo uma vez atrás da outra. Está usando diversas vezes essa mesma estratégia e você pode perder. Eu já fiz isso já, no início, né? Todo dia eu fazia uma entrada de bot differs, né? Quer dizer, com a estratégia differs. Chegava uma hora que eu perdia tudo. A Stake Alone, pessoal, além de você diminuir para 5%, você ainda segue uma tendência, você ainda tenta seguir uma tendência. Vai te trazer a probabilidade a seu favor, né? E se você usa uma vez no dia, é melhor ainda, porque você não está usando lá ela seguidas vezes para tomar um loss. Se você pegar um bot, colocar lá um bot higher and lower, com compensação de barreira, e te dê 5% de retorno e ligar no automático, meu, vai chegar uma hora que você pode tomar 3 loss seguidos, mesmo o mercado tendo que subir muito ou descer muito, mas você pode sim tomar. Por isso que eu falo, usa uma vez só. Às vezes quer usar 50% da sua stake para fazer uma stake alone, você tem $100. Quer usar só 50 para caso perder, não perder por completo? Usa. Entendeu? O importante, pessoal, é saber dosar, equilibrar. Eu faço essas stakes alone, mas se eu perder, não é minha banca que vai estar sendo perdida. É um valor. É um valor dele, né? Por isso que eu falo, separa em diversas bancas quando você tem um valor legal, separa em 3. Se você tem sua banca iniciante, tem que ter mais cuidado, sim. Você vê, agora tomei essa reversão aqui, e por pouco não deve ter pego a minha entrada inicial. Ó. Se eu tomei aqui a minha saída, a minha compensação estava por aqui, ó. Mais ou menos nessa risca aqui, nesse último topo. Mas é aquilo, risco, estamos suscetíveis a isso, né? Mas é isso aí, galera. Trade feito, recado dado, não falem da vida de vocês, tá? Para ninguém que tem a possibilidade de te vender alguma coisa, não fale sua atual situação financeira, não fala sua situação emocional, porque o pessoal vai pegar nisso daí para te vender alguma coisa. E aquilo, conversou comigo, pessoal? Se for fazer curva, vai tomar curva também, tá? Ironia e sarcasmo vai gerar ironia e sarcasmo. Aqui o relacionamento não é vendedor-cliente, aqui é informal. Se for desrespeitoso, se der uma de irônico, vai tomar ironia, beleza? Então vamos manter as coisas sempre legais aí, respondo todo mundo. Eu tenho, vai de 100 pessoas que entram em contato, 95 eu sempre é mil maravilhas mesmo, não tem problema nenhum, mas tem sempre aquele 5% do pessoal que é relaxado, preguiçoso, sem proatividade e acha que eu sou lacaio, né? Aí o negócio encrespa mesmo, beleza? Então é isso aí, pessoal, grande abraço a todos. Mais tarde eu volto com o fechamento do método ABR. É isso aí então, qualquer dúvida deixa nos comentários aqui. Até mais, tchau!